Para começar a ver mais, vamos falar sobre saúde infantil. Com o retorno das aulas, as viroses voltaram a afetar as crianças. Ano passado, com o isolamento social, o número de casos diminuiu bastante. Nós vamos falar sobre isso com a médica pediatra Karen Favarin. Boa tarde, mais uma vez, seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele. Obrigada pelo convite de novo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso para tirar informações dúvidas, né? Tirar as nossas dúvidas tão importantes, dúvidas que afetam a saúde dos nossos pequenos. Doutora, você tem atendido muitos casos de virose? Nossa, muito, assim. A gente percebeu que agora, com a pandemia um pouquinho mais tranquila, as crianças começaram a voltar mais, né? Ficar período integral na creche, ficaram mais tempo. E com isso as viroses voltaram a aparecer e estão bombando no consultório, né? E eu queria, assim, esclarecer um pouco o que são essas viroses, né? O que pode se enquadrar nesse mundo tão grande de viroses. Então, as viroses são doenças causadas por vírus, que são os parasitas intracelulares, né? E elas podem gerar doenças respiratórias, então, as gripes, resfriados, amidalites virais, pode causar rinites, bronquiolites, então, tudo da parte do sistema respiratório, do trato respiratório superior, como também as gastroenterites, né? Que são aqueles quadros de vômito, diarreia, que a criança fica bem prostrada. E isso, com certeza, colocou muito bem. Está intimamente ligado com o retorno para a creche, né? Exatamente, porque a gente, claro, os pais sabem, né? Existe um calendário meio que na nossa vida, assim, quando troca a estação, quando vai para a escola, quando eles são bem pequenininhos, até mais ou menos uns 4, 5 anos, é sempre aquele período, tem aquelas viroses e é algo que é até natural, né? Agora, é importante a gente trazer esses detalhes, são vários tipos de viroses. Quais são os sintomas mais comuns, doutora, para os pais perceberem nos seus filhos? Então, em se tratando de infecção respiratória, né, o mais comum é a criança apresentar coriza, tosse, febre geralmente mais baixa, aquela criança que está com febre fica prostrada, mas quando é medicada, quando passa a febre está bem. Uhum. E, em geral, dura uns 5 dias, assim, né? Uhum. E quando a gente fala de infecção gastrointestinal, de viroses intestinais, a gente observa vômitos, diarreia, né, diarreia mais líquida, e lembrar que essa diarreia pode durar até 14 dias, quando a gente diz que é uma diarreia aguda, né, então esse quadro pode até ser um pouco mais prolongado. Sim. Mas o que é importante é os pais ficarem atentos aos sinais de alarme associados a essas infecções, né. Uhum. Então, quando a criança está apresentando febre que não cede, uma febre alta, prolongada que deu antes do tempo do antitérmico já está voltando, ou uma tosse associada a desconforto respiratório, quando a criança está cansada, que entra a costelinha quando respira, abre as narinas respirando, isso é um sinal de alarme para o pai ou a mãe procurarem um atendimento médico. E se tratando de infecções gastrointestinais, a gente tem que ficar muito atento à hidratação. Uhum. Se a criança está com vômito, diarreia, ela tem que estar hidratada, então com a mucosa da boca bem molhadinha, apresentando xixi, tem que estar sempre oferecendo água ou sorinho de reidratação para essa criança. É normal que ela não coma bem, né? Mas pelo menos oferecer água, os pais têm que ficar em cima, assim. Sim, você então respondeu vários questionamentos bem importantes. Eu gostaria só de saber o que é febre alta para criança, a partir de qual temperatura? Acima de um 38,5 a gente já fica um pouco mais atento, assim, né? 39, por aí a gente considera uma febre mais alta. Ótimo, então ela explicou quando deve procurar o auxílio médico, a temperatura alta, quais são os sintomas, é muito importante. Como é que ocorre a transmissão, doutora? A transmissão é sempre ou gotículas, né, ou fecal oral, que a gente diz. Então, as crianças, quando estão com quadro de diarreia, ao manusear a fralda na hora da creche, ou por colocar também a mão na boca e trocar bico com um coleguinha, conversar rápido, a gente sabe que é muito difícil de tu controlar isso, né, principalmente com os pequeninos. Então, ao primeiro sinal de que a criança está doente, a mãe já não deve mandar para a creche, né, para não fazer esses surtos que acontecem. Sim. Porque acaba que às vezes está no início dos sintomas, a mãe acha que é pouca coisa, acaba mandando, e aí aquela salinha inteira acaba ficando contaminada, né? Uhum. Você já falou então da transmissão?
dos cuidados que os pais devem ter. Tem ali um surto agora há pouco, ouvi falar num grupo de mães sobre pé, boca, mão, pé, boca. Mão, pé e boca. É uma virose também? É uma virose também, que além de sintoma respiratório, como coriza, às vezes uma tosse, uma febre, causa lesões na boca, que são bem desconfortáveis, porque a criança acaba não comendo, como se fossem umas aftas, assim, que doem bastante. E lesões no corpo associadas a uma coceira bem significativa, assim. Então, esse quadro de mão, pé e boca acaba se arrastando, às vezes, de 7, 10 dias. E a criança depois ainda fica com algumas, não é sequelas, mas assim, sintomas. A pele fica com uma descamação, às vezes as unhas começam a descamar. Então, é uma virose, porque é causada por um vírus, que tem esse monte de sintoma junto. Sim. Rapidamente, então, quando é que fica grave, doutora? Quando é que os pais devem ter uma atenção mais que redobrada? Então, relembrando, nas infecções respiratórias, quando a criança apresenta algum sinal de cansaço, então respiração mais ofegante, respiração rápida, febre que não está sendo controlada com a medicação, sintomas muito prolongados, então mais de 3, 4 dias com aqueles sintomas, já vale a pena levar no pediatra para ver se está tudo certo. E na questão gastrointestinal, sinais de desidratação. Então, boca seca, criança prostrada, com olhos fundos, sem fazer xixi, são sinais de alarme que o pai deve ficar atento para poder levar essa criança para atendimento. Doutora Karen Favarin, médica pediatra, muito obrigada, você foi perfeita. Pode ter certeza que acalmou muitos pais em casa. Beijo no seu coração, querida. Obrigada. Valeu!